bem-vinda. Pessoal, muito boa tarde. Com a grande satisfação que a gente está começando hoje mais uma transmissão do planejamento, né, que foi executado aí, que nós fizemos junto com os nossos supervisionandos, o nosso projeto de supervisão, que já tem aí um tempo, nós já temos aproximadamente um ano desse projeto, com outros supervisionandos também, e a gente fez um planejamento de traçarmos alguns assuntos, né, para serem trabalhados no grupo da gente, voltados para uma maior proximidade, voltados para temas que fossem mais próximos aos casos que cada supervisionando, que cada profissional está tendo na sua clínica. Né? Então, os nossos profissionais, eles já escolheram os seus temas, já estão fazendo as devidas aproximações, a gente já teve o tema ministrado pela Ruth, né? Nós já fiz os meus 2 temas, a Ruth fez o dela sobre castração. Hoje, Nara vai falar sobre relacionamento tóxico, né, que é uma marca, né, dessa clínica que ela está observando em uma das pacientes dela. Teremos Nara falando sobre fibromialgia, Luciana sobre compulsão, o Rui sobre ética na psicanálise, enfim, uma gama de assuntos que fazem parte, né, do pacote da supervisão conosco no nosso grupo. Então, o profissional que faz supervisão conosco, ele tem ali o regime que ele adota, se semanal, quinzenal ou mensal, e independente dessa adoção, ele tem acesso a todo esse pacote, né, de transmissões e de compartilhamentos, de arquivos. A gente também fala muito, eu não sei se vocês viram, eu achei até um bonequinho assim, ó, cala a boca, professor, né? Eu botei lá que eu fico mandando mensagem de noite sobre os estudos, enfim. Então, é um grupo bem dinâmico, é um grupo que a gente está trabalhando e buscando aprimorar a clínica, para que o produto final seja uma clínica de mais excelência para aquele que está e que vive o sofrimento psíquico, né? Então, eu queria aqui deixar aqui as minhas boas-vindas, né, para a Milena. Milena é uma querida nossa, uma aluna nossa da turma T8, lá do Instituto Âmago, o Eric também, o nosso convidado, temos aqui a convidada também, a Laura, convidada da nossa palestrante de hoje, que é Nara, tá certo? Então, assim, estamos aqui abertos para começarmos mais uma sessão de transmissões, e hoje, viu, Luciano, uma boa novidade, nós não teremos aquele vai e vem de resgata sinal, volta sinal, vai sinal, não teremos mais isso, tá? Temos aí 30 horas de transmissão, tá certo? Apesar de que nós temos ali o nosso horário já ajustado, né? Com Nara, mas, enfim, depois virão as perguntas e a gente está livre e disponível para tratarmos sobre esse assunto tão importante na clínica hoje, tá bom, Narinha? Minha querida, é com você. Você está sem áudio, Nara. Obrigada. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês, colegas. E, então, o que me motivou a trazer esse tema, como o Júlio já falou aqui, né, é justamente um caso que eu estou tratando, e aí vou fazer essas reflexões, né, vamos fazer juntos essas reflexões, porque são casos muito recorrentes, que não é a primeira vez que eu recebo essa demanda e que está chegando na clínica do nosso cotidiano, né, que são justamente as relações vinculares. Narinha. E dentro dessas relações de vinculares, uma que eu vou ressaltar aqui hoje nessa apresentação, é a relação do vínculo afetivo do casal, né, homem e mulher. Então, vou fazer aqui agora compartilhamento do material. Vocês conseguem visualizar Sim. O primeiro slide? Sim. Sim. Então, aqui está, né, que fazem parte dos nossos seminários de psicanálise, do nosso grupo de supervisão, relacionamentos tóxicos, uma forma patológica de amar. Então, vamos lá. Quero dizer a vocês, logo de antemão, que não é minha intenção esgotar o tema aqui, porque o tema é muito vasto, eu apenas fiz um recorte para que a gente possa discutir, né, os pontos principais e, a partir daí, tirar as dúvidas, fazer perguntas a respeito. Então, aqui eu trago o seguinte, a configuração vincular patológica, né, e que vem falar desse vínculo tantalizante, né?
Vocês já devem ter ouvido uma música que chama À Primeira Vista. Ela é cantada por Daniela Mercury e por Chico César. Quando me achei, me perdi. Quando dei por mim, estava aqui. Quando, né? Mais ou menos, não sei cantar ela toda, não. Mas quem faz referência a ela é justamente essa referência, ela trazida lá no livro de Zimmermann, 2008, no capítulo 32, quando ele fala sobre isso. Então, ele diz assim, quando achei, me perdi. Quando perdi, me achei. Para muitas pessoas, o grande dilema de sua vida amorosa é fazer uma opção entre uma dessas duas sentenças, antes só do que mal acompanhado, ou antes mal acompanhado do que só. Quanto mais forte for a forma patológica de amar, mais prevalece a segunda alternativa. Então, isso aí quem traz esse dizer aqui é o próprio Zimmermann. Então, vamos lá. De repente, eu achei aqui a explicação do termo que é trazido para esse tipo, para essa forma de amor, que é tantalizante. De onde é que vem isso? De onde é que vem esse termo? É um termo que ele não é muito conhecido, e daí eu achei o seguinte, então, Tântalo, ele é um do mito, é da mitologia grega, né? E era um personagem mitológico que ele foi punido por Zeus. Por quê? Porque ele foi acusado, né, de ter roubado os manjares dos deuses do Olimpo. Aí, o que foi que aconteceu? Zeus condenou ele a ficar acorrentado em um vale, inclusive, muito bonito, né? E ele ia ficar submerso dentro de um rio. Só que essas águas, horas vinham ao encontro, né, para matar a sua sede. Quando ele pensava que ia matar a sede, o rio secava. Outras horas, as árvores frutíferas balançavam de forma que os frutos conseguissem chegar próximos à boca de Tântalo, e ele, na hora que ia abocanhá-los para matar sua fome, de repente, os galhos voltavam e ele ficava sem ter esses frutos. Não sei se vocês perceberam a relação que existe nisso. É uma relação de eu me mostro e eu me escondo. Eu apareço e eu saio. Eu provoco e eu disfarço. Então, essa é a forma como diz aqui, como eu achei. Então, se refere a uma promessa que jamais se cumpre, além do necessário para aguçar o desejo. Assim, o seduzido fica cativo numa esperança que sempre se renova, mas que nunca se concretiza. É caracterizado pelo aprisionamento do seduzido, que fica numa posição de eterna reserva. Assim foi o mito de Tântalo, né? Para a gente entender por que tantalizante. Vamos agora ao próximo slide. Aqui, este conceito de vínculo, ele é trazido lá do livro de Zimmermann, do manual, né, de psicanálise. Mas quem fala dele, que é citado nesse manual, é Bion, que é citado por Zimmermann. E assim, a gente tem aqui que ele conceituou o vínculo como uma relação resultante de elos, tanto emocionais como interacionais, né? Que ligam duas ou mais pessoas ou duas ou mais partes constituintes do psiquismo dentro de uma mesma pessoa. No caso da minha clínica, no caso que eu estou trazendo em estudo, né? É homem, mulher, marido, mulher, companheiro, companheira, nessa relação do vínculo aí. Uma outra coisa aqui, dentro disso, os tipos de vínculo, né, que a gente que observa. Quem traz esses tipos de vínculo aqui, quem menciona eles é o Bion, certo? Tanto no livro de Zimmermann, no capítulo 32, como no capítulo 38. O capítulo 38 trata especificamente de uma relação vincular, seja ela qual for. Não importa se é a relação amorosa, mas outros tipos de relações vinculares também. Então, dentro desses tipos de vínculos, nós nos deparamos com os seguintes: vínculo de amor, né? O vínculo de ódio,
o vínculo de conhecimento e o vínculo de reconhecimento. Lembrando a vocês que uma das primeiras relações vinculares é justamente aquela relação primitiva da mãe com o seu bebê. Inclusive, para também chamar a atenção de vocês, é que nessa relação primária, o bebê, ou o ser humano, já entra em contato, que ele ainda não é sujeito, mas ele já entra em contato com a noção da falta. Por quê? Porque ele descobre que a mãe precisa se ausentar, que a mãe, além dele, vai ter outras coisas para fazer, outros desejos. Então, nem sempre ela vai estar permanentemente ao lado dele. E aí, é a primeira vez que a gente se depara frente a frente com a chamada falta. Então, agora eu vou falar um pouquinho como é que se dá essa relação entre esses vínculos, né? Se eles se relacionam isoladamente ou se eles se relacionam uns com os outros numa relação de teia. Então, aqui é o seguinte, os interrelacionamentos humanos, né, tanto no processo psicanalítico, quanto no processo das relações, de outros tipos de relações, né, da vida cotidiana que a gente passa, eles estão estão sempre presentes, né, e de forma recíproca. De forma recíproca, eles estão influenciando, né? Então, há uma influenciação recíproca e uma indissociação entre eles. Eles estão sempre assim, nesse ciclo. E cada um deles está focado ou isoladamente ou em conjunção com os demais, eles vão permitir apresentar uma faceta própria do princípio da negatividade. Como assim? Ora, vai ter um conflito, certo? Que vai determinar, por um lado, uma emoção, vai desencadear uma emoção, como também, ora, pode desencadear uma anti-emoção. Então, nesse livro de Zimmermann, ele traz o seguinte, ele diz o seguinte, Bion quem está falando, né? Está sendo citado. Ele quer dizer que uma determinada pessoa, em geral, ou um paciente em especial, tem um desejo, que é o desejo da verdade. O desejo da verdade de algum fato ou o desejo da verdade de algum sentimento. E esse desejo aponta ao conhecimento da verdade. Só que quando esse sujeito ele se depara com as verdades que são penosas para ele, certo? Verdades que muitas vezes vêm de fora, verdades que são exteriores, ou verdades que vêm de dentro, né, de uma autopercepção, que são as verdades interiores. Então, quando ele se depara com isso, o que é que ele faz? Ele nega. Ele vai negar essas verdades de alguma maneira. Para quê? Para tentar manter a crença que é ilusória, que é fantasiosa, a crença dele ser quem ele acha, que ele está sendo uma pessoa que ele imagina que é. Ou ele está tendo algo que ele acha que possui aquele algo, que é dele, que lhe pertence. E quando, na verdade, não é. Certo? Então, aí vem Bill e diz assim, proponho chamar de tantalizante, consubstanciado, uma forma predominante da presença de elementos que caracterizam uma vinculação de domínio, de apoderamento e de sedução. Sedução do tipo que tantaliza. Como eu já falei, que sedução é essa que fala do tipo que tantaliza? É aquela sedução que vem, como no mito, como eu já falei, vem a água e na hora que eu vou beber desta água, eu descubro que a água secou. Vem o alimento e na hora que eu vou me suprir desse alimento, eu descubro que o alimento se evadiu. É isso que chama. Então, é nessa relação, né, do dominador, que ele percebe, né, que uma hora se apresenta o objeto, hora o objeto sai, é que chama de relação tantalizante. Então, em nossa clínica cotidiana, o que a gente mais tem observado, né? Essas configurações estão sendo muito repetitivas, né? Como eu falei logo no início,
não é só um casal, não é às vezes só uma queixa, uma demanda de um paciente, mas tem outros pacientes com as situações muito parecidas com nesses dúvidas. Então, aí, existe de um lado, né, geralmente, na maioria das vezes, a queixa vem da mulher que o homem está exercendo esse domínio, mas isso quer dizer que não necessariamente, às vezes pode ser o contrário, vice-versa, né? Mas o que mais, pela nossa cultura, o que mais a gente observa é a demanda feminina, é a queixa da mulher. Que de uma forma muito sofrida, né, eles vêm, essas pessoas vêm sofrendo e isso vem se tornando, vem se cronificando de uma forma que vai se tornando um ciclo. E esse ciclo, aparentemente, sem saída, né? Aparentemente, não tem saída para ele. Então, é notório que tais ligações amorosas, né, que são conflitadas, elas guardam algumas características, como eu já falei, né, que são repetidas, porque são pessoas que estão presas nessas malhas. Essas malhas que eu diria assim, de uma malha patológica, né? Que é uma forma de achar que é daquela forma que tem que ser amado, que é daquela forma que tem que amar. E aí elas se perdem nisso. Então, eu vou trazer para vocês o seguinte, que a paciente, geralmente a mulher, ela se encontra cindida, né, com esse psiquismo cindido. Por quê? Porque, de um lado, ela vai querer sair desse casulo, dessa prisão, desse chamado cativeiro relacional em que ela se encontra. Ela vai querer sair, ou ela tenta muitas vezes sair, mas, de outro lado, está intrinsecamente conluiado com o sedutor dominador. Porque, na verdade, me parece que há um gozo aí. Há um gozo quando ela aceita ficar nessa situação. E quando, por muitas tentativas, que ela almeja em fugir, em sair, em voltar para a sua autonomia, em se encontrar como sujeito, ela volta e é novamente capturada pelo seu dominador. Então, é como diz aquela música, né? Entre tapas e beijos, a relação vai adquirindo uma configuração vincular de natureza sádico-masoquista. Por quê? Porque, em cujo caso, os papéis de quem exerce o sadismo e de quem sofre o masoquismo, né, o sadismo no caso do homem, vamos dizer, no caso do meu exemplo clínico é esse, o sadismo no caso do masculino e o masoquismo no caso do feminino, né, pela fala do sujeito que trouxe a minha clínica, que trouxe a demanda. O que acontece? Nós podemos perceber isso de quem sofre. Tanto podem ser fixos esses papéis, como também eles podem trocar papéis entre si. Esses papéis, ora são permanentes, gente, ora eles podem se alternar. Entendeu? E aí é indiscutível o fato de que o sadismo manifesto, ele vai estar sempre junto com o masoquismo latente, porque um vai complementar o outro e vice-versa. De sorte que a gente pode até dizer, no caso Zimmermann é quem diz, né, e a gente reflete sobre isso, quando ele diz o seguinte: todo sádico tem um lado masoquista, e assim, todo masoquista também vai ter um lado sádico. Segundo ele, é equivalente a dizer que todo dominador vai ter um momento dominado, de ser dominado, né, de estar no papel de dominado, assim como todo dominado pode, alguma vez, em algum momento, exercer um papel de dominador, ainda que de forma inconsciente. Aí eu venho com outro slide e trago para vocês o seguinte. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, olha, voltando novamente, enfatizando, né, e refrisando o que eu já falei, do vínculo tantalizante. Segundo o Bion, esse termo tantalizante representa ter uma enorme importância na compreensão e no manejo da prática psicanalítica.
No dicionário Aurélio, esse termo tantalizante, ele aparece definido como aquele que tantaliza, que espicaça, atormenta com alguma coisa, que apresentada à vista, excite o desejo de possuí-la, frustrando-se esse desejo continuamente por se manter o objeto fora de alcance, a maneira do suplício de Tântalo. Vocês já sabem, porque eu já falei sobre isso. Alude ainda, esse vínculo tantalizante, ele alude diretamente ao mitológico suplício de Tântalo, certo? Isso é, perpetuando o irreversível e repetitivo ciclo de promessa, de expectativas e decepções, em um perverso dar e tirar. Interessante uma coisa, gente, é que eu percebi com a pesquisa e também com a prática clínica, é que essa relação, ele sempre mantém uma esperança de que um mude o outro. Então, a cada amanhecer, né, um deles, ou cada um na sua individualidade, é como se eles pensassem assim: hoje eu vou deixar de ser o objeto do meu parceiro. Hoje eu vou mostrar que eu sou possuidora de um desejo, que eu tenho autonomia e liberdade de escolha e de decisão. É uma fantasia, no caso aí dela, né? Eu estou me referindo à posição da dominada, no caso da paciente mulher. E no caso dele, do homem, né, do sujeito masculino, do dominador, da figura do dominador, ele também pensa assim: hoje eu vou matar o desejo da minha parceira. Por quê? Porque para o tipo de estrutura que esse parceiro apresenta, como diz Lacan, Lacan fala que as estruturas obsessiva histérica, que para ele não é sintoma e não é doença, como para Freud, porque em Freud, histeria e obsessão, e o neurótico obsessivo, são sintomas, né? São sintomas, são patologias. Mas para Lacan, não. Lacan vê essas duas características, né? Esses dois caracteres como estruturas clínicas. Então, como ele está com uma estrutura, o dominador está com uma estrutura obsessiva, ele pensaria o seguinte: hoje eu vou fazer do meu jeito e ela vai ter que aceitar. Então, ele imagina também na triste ilusão que ele vai mudá-la, que ele vai calar o desejo dela, que ele vai matar, vamos usar assim a palavra no sentido figurado, a expressão que ela se manifeste como sujeito desejante. E então, fica nessa permanente expectativa onde um espera do outro a mudança. E por isso, como compara o psicanalista Lucas Napoli, da Confraria Analítica, ele até comparou essa situação do casal, do obsessivo, da histérica, nesse tipo de vínculo, ele compara uma partida de tênis. Uma partida de tênis quando, na verdade, os dois são bons jogadores. Porque a gente sabe, como ele diz, que na partida de tênis você só marca ponto quando você arremessa a bola e o opositor do outro lado do campo não consegue rebater. E nessa relação é uma partida de tênis onde eles vão rebatendo um do outro a bola e nunca vão marcar o ponto. Por isso que o jogo não tem fim. Né? Parece que o jogo não tem fim, não tem resolução. Não tem ganhador e nem perdedor. Mas vamos seguindo aqui. No próximo slide, eu trago o seguinte. Aqui, na clínica do cotidiano, encontramos uma forma predominante da presença de elementos que caracterizam uma vinculação de domínio, apoderamento e sedução. Né? Aí tem assim embaixo, a forma esta muito sofrida e cronificada em nem ata e nem desata, cíclico e aparentemente sem saída. Acabei de falar. A partida de tênis, que um rebate, um bate, o outro rebate.
Ou seja, parece o quê? Nem ata e nem desata. Termo este que a gente também encontra lá no livro, manual, né? Manual de psicanálise de Zimmermann. Vou explicar, vou falar um pouquinho sobre cada um deles aí, sobre o domínio, vamos ouvir aí um pouquinho sobre o domínio agora. O que é que diz Zimmermann? Ele fala o seguinte: o domínio sobre o outro ou outros pode ser exercido de muitas formas distintas. Então, a gente sabe que existe o domínio financeiro, existe o domínio econômico, existe o domínio intelectual, cultural, para que o dominador se valha desta modalidade para, né, usar do outro, vamos dizer assim, dessa forma. Então, no caso que eu vivencio na clínica, por exemplo, na minha clínica, a dominação é realmente como é que chama? O que está aí no meio dessa relação é o caráter financeiro, que, né, o parceiro mantém a dominação do outro pelo caráter financeiro. Aqui a gente tem o seguinte: esse tipo de dominação sempre alude ao exercício de um poder supremo que leva o outro a sentir-se subjugado, controlado, diminuído, humilhado, manipulado, certo? Em uma crescente dependência. Exatamente como eu estou observando lá na clínica. Paciente se encontra exatamente com essas características. Aí eu pergunto para vocês, o que é que acontece diante dos nossos olhos com essas características? Você se vê diante de quê? Quem sabe? Diante de uma paciente, como que você vê essa paciente? A autoestima, gente, baixa. A desconstrução da Fragilizada, pessoa. né, Nara? Oi? Fragilizada, né? Muito fragilizada, certo? Despersonalizada, que não se sente útil e nem que nada para o que ela faça é bem feito, com a sensação permanente de incompletude. Engraçado, uma coisa que eu vou falar para vocês, né? É que enquanto que ela sente em relação a ela uma sensação de incompletude, ela, em sua estrutura histérica, ela se percebe como completando o parceiro. Por quê? Porque na relação entre um obsessivo e um histérico, o obsessivo, ele se acha o maioral, ele se acha o completo. Na verdade, ele não se acha completo, mas ele se acha que ele não precisa das pessoas como sujeito. Ele acha que ele precisa das pessoas para só completar o que lhe falta. Então, para ele, ela é a parte que falta, mas é uma parte que falta como objeto, que não pensa, que não decide, que não pode manifestar o desejo. Para um obsessivo, a mulher ideal, você sabe qual é a mulher ideal para uma pessoa obsessiva? Vou dizer para vocês, a mulher ideal é a mulher robô. A mulher que ele aperta o botão e ela leva, vamos dizer assim, a sua comidinha na mesa. A mulher que ele aperta o outro botão e ela o satisfaz sexualmente na hora que ele quiser e não na hora que ela também quiser. Então, é uma relação, e a mulher aceita isso, por que ela aceita isso? Né? Quando ela aceita isso, que já está com a sua autoestima muito prejudicada, ela sofre, há um sofrimento muito intenso. E é como eu falo, aí entra aquela parte que eu comentei com vocês da cisão. O que eu faço? Mas se eu sair, e o lado financeiro? E como é que eu vou me manter? E como é que eu vou manter os meus filhos, o meu filho, minha filha? Então, é nessa situação psíquica que ela se encontra. E aí, continuando aqui, então, já falei de domínio, vou falar um pouco sobre o apoderamento. Como é que a gente vê esse apoderamento, então, diante dessa relação de vínculo?
que esse apoderamento, ele alude ao exercício de um poder ou de uma posse total do outro. Ele se apodera não só do corpo, como da mente, como do espírito. Nessa parte, quando eu falo do corpo, é o que a gente tem observado aí na realidade dos noticiários de televisão, das mídias, quando a gente vê aquelas coisas do feminicídio, quando a gente observa as mulheres marcadas com tatuagens, com a posse, como se aquela marca da tatuagem, eles dissessem, esse corpo me pertence. Este corpo é meu. Então, a gente viu recentemente essas coisas acontecendo, e isso é um caráter do obsessivo. Quando ele também exerce esse apoder, ele não se contenta em dominar, ele também quer se apoderar da mente, do espírito e do corpo. Quando bate, quando machuca, quando deixa marcas variadas, quando não para falar, quando ele mata, no sentido real da palavra. Então, no ser humano, ele, é como se ele pensasse assim, como é que diz assim, ter é igual a ser. Ter é igual a ser, e vice-versa, de modo que a melhor forma de ter aquilo ou de ter aquele de que eu necessito, eu tenho que possuí-lo. Então, ele confunde essas noções entre ter e entre ser. Outra coisa também é quando o sujeito, vou falar sempre me reportando ao caso, né, do dominador masculino, que é a dominadora mulher também. Mas do dominador masculino, quando ele sente que ele não está sendo respeitado ou obedecido, aí o que ele faz? Aí ele percebe isso, ele não está sendo admirado, ele não está... Aí ele substitui essa falta, essa lacuna pelo autoritarismo. Certo? Então, ele parte para esse tipo de comportamento pelo autoritarismo, uma situação esta que pode ocorrer no âmbito do casal. E que quase sempre ocorre, no caso que eu estou falando para vocês, é um caso que está ocorrendo. Certo? Então, vou passar para o próximo slide. E aí, o que traz aqui? É notório que tais ligações amorosas conflitadas, guardadas as características comuns, igualmente repetitivas entre inúmeros e diferentes pacientes, que estão presos nas malhas dessa forma patológica de amar e ser amado. Na verdade, em nosso meio cultural, parece mais evidente que predomina de longe o número de mulheres que estão aprisionadas na rede dessa vinculação patológica, e que, por isso, sofrem as intensas angústias desse tipo de relação amorosa. Vamos ver aqui, mais um, está quase terminando, tá? Só um pouquinho. Já falei, aliás, o que está aqui eu já falei para vocês, tá? Se vocês quiserem aí, depois eu vou disponibilizar esse material lá no grupo, mas o que está aí eu já expliquei para vocês, né? Sobre a questão do domínio, sobre a questão, eu me adiantei, na verdade, sobre o domínio, sobre o apoderamento, sem mais delongas, vamos seguindo. A sedução, que eu não falei. A sedução, por sua vez, é um termo cuja provável etimologia resulte de sed, doença, entorpecimento, mas do sere, que significa na utilização por parte, conduzir, do sere é conduzir, nas formas exageradas e patogênicas. A sedução consiste na utilização por parte do sedutor dos mais variados e nem sempre éticos recursos de conquistar o amor do outro. E, uma vez alcançado o êxito no intento, tanto pode desprezar e abandonar a vítima seduzida. É frequente a manutenção de um vínculo com características doentias, que conduzem a pessoa seduzida para a doença, para um entorpecimento que pode se tornar crônico e muitas vezes até incurável.
eu ver aqui agora. Sim. Então, estamos quase finalizando. O que a psicanálise pensa sobre isso tudo, que já foi dito até agora? Que, do ponto de vista psicanalítico, os recursos que o sedutor utiliza com muita habilidade consistem no despertar de um encantamento no seduzido, à mercê de promessas de uma completude paradisíaca que, em pouco tempo, se revelará como não mais do que ilusória. Pelo contrário, se concretizará com emaranhado círculo vicioso de sucessivas decepções e renovadas ilusões em meio à movimentação de submissão e de rebeldia, nos quais o outro, o seduzido, se perderá no sedutor. Isso acontece porque o sedutor executa o papel de funcionar como duplo. O que é isso? O alter ego do seduzido. Ou seja, ele não é mais do que um agente que desperta aqueles desejos que já eram próprios do seduzido. Então, é como se fosse um apoderar-se, né, do desejo do outro, quando o outro pensa que aquele é responsável por aqueles desejos, né? Aquela coisa maravilhosa que está se apresentando. E, por fim, se não me engano, é o último slide, as considerações finais, né? Que eu baseei nessas considerações finais, na verdade, eu trouxe lá o como está, como Zimmermann fala. Diante de tal demanda, é o que ele diz, o analista precisa ter uma boa capacidade de continência para poder conter as difíceis angústias nele ou nela, depositadas, bem como ser bastante paciente para esperar as mudanças. Eu diria, alguma mudança. E aí embaixo vem, por intermédio da introjeção do modelo da figura do analista, que respeita e quer bem, acredita nela, suporta a sua dor sem se alarmar demasiado, nem cansa, nem se deprime e tampouco revida aos seus prováveis ataques. Portanto, uma forma de ser sensivelmente diferente com seu par sedutor e de como os seus pais foram introjetados. A paciente vai gradativamente construindo os núcleos de confiança básica que lhe faltaram no curso da sua evolução emocional. A paciente em questão, gente, ela perdeu a mãe com 4 anos de idade. Totalmente agora, neste real, ela não sabe diferenciar o que é cuidado e o que é amor. Uma situação de cuidado, que é uma situação de amor. É a situação que ela se encontra. Muito obrigada. Tem muito mais. Tem muito mais a falar, tem muito mais nas pesquisas, porque eu pesquisei com outros psicanalistas, Maria Homem, Lucas Napoli, Ana Beatriz, psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, sobre o assunto, mas vamos ver as perguntas que surgirem aí para poder complementar. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para passar para a Nara? Eu tenho, professor, Ruth na linha. Fala, Ruth. Não sei se vocês estão me vendo aí. Está me vendo? Sim, sim. Quero parabenizar você que estava aqui encaixando toda a sua conceituação nos meus casos. Eu falei assim, meu Deus, que maravilha, né? O fato da gente ter essa possibilidade, né, de trocar esse conhecimento. Mas uma coisa muito importante quando você traz no final é que é essa angústia, né, que a gente, psicanalista, percebe nesse percurso, né, dos nossos analisandos, sobretudo essas mulheres que vêm desses relacionamentos, né, que vêm por... Falhou? Eu acho que falhou, acho que travou ali para ela. Ruth? Parece. Ou... Deu uma travada na conexão. Conta desses relacionamentos. Eu tenho uma paciente específica
Oi, Ruth. Ruth, está travando, Ruth. A Ruth nos ouve? Minha gente, Oi, Ruth, voltou. Sim. Oh, volte, Voltou. repita aí, porque é, travou. Você entrou falou, uma eu tenho uma ligação. paciente. Sim, Sim. entrou uma ligação aqui, por isso que travou. Eu tenho uma Ah, paciente que ela está exatamente assim, nessa angústia, né? Ela é esposa de um policial militar, um homem muito autoritário. Ela sofre, além de abusos dos mais diversos, violência física, e é exatamente presa nessa esperança, né? Ele vai mudar, eu vou mudar, boa parcela disso é culpa minha também, porque eu não sou essa mulher, né, carinhosa que ele precisa, né? E assim, a minha sensação dentro desse processo, com a escuta, né, é que eu estou, em determinados momentos, enxugando gelo, né? É, é como se fosse uma transferência mesmo do tédio, porque é aquele mesmo discurso, né? E é exatamente quando você fala, né, que quando o Zimmermann aponta algumas mudanças e poucas mudanças, né? Quando ela retoma, por exemplo, uma atividade física, porque já tinha se abandonado nesse percurso despersonificado, né? E eu queria, Nara, que você também está com essa experiência na clínica, se você também tem essa sensação dessa transferência do tédio, né? Desse mesmo discurso a todo tempo, que não muda, que está sempre voltando, mas quando ela volta, assim, né? Eu digo da minha paciente, Ruth, voltei a fazer meu personal, por exemplo, retomo uma atividade mínima no dia que é para ela e não para atender a necessidade desse grande outro ali, né? Essa troca mesmo de experiência, se é isso que acontece com você, se é esses pequenos passos, essas pequenas mudanças que parecem uma retomada do eu, né? De um fortalecimento desse eu tão enfraquecido, né? Com uma sensação de baixa estima. Enfim, eu gostaria que você falasse mais sobre essa experiência com a sua paciente. ok, Ruth, é isso mesmo, tá? Eu reafirmo. E o que que eu vejo, né, disso tudo, né, nesse caminho, nesse percurso, nesse manejo? A gente trabalha, ali a gente tem os pedaços de um ser humano, né? É os pedaços que para a gente tentar juntar e colar esses pedaços para tentar reconstituir um sujeito, né? Então, eu vejo assim. E aí, o que eu procuro fazer? A gente validar essas pequenas conquistas, né? A gente precisa trabalhar fortemente a autoestima da paciente. Esse é o caminho que eu trilho. Porque quando não se reconhece em nada, e ela está com autoestima muito baixa, ela é incapaz de mudar, de dar um passo, né? Até para a própria qualidade de vida dela. E ela saber, primeiro, ela ter consciência de que ela está em uma situação tóxica, né? É preciso que ela se veja nisso, porque ela precisa diferenciar o que é uma relação sadia, o que é o normal, o que é o anormal, o que é aceitável, o que não é aceitável. O que eu permito, até onde eu permito que o outro me faça de objeto, até onde eu permito que o outro vá invadir o meu desejo, ou saber do meu desejo, quem sabe do meu desejo sou eu. Então, a gente precisa conscientizá-la. Assim, não que a gente, como psicanalista, você faz um trabalho nas bordas, né? São as bordas que, na verdade, a gente não pode ser incisivo. A gente tem que fazer que ela perceba, sem dizer, embora a gente sabendo, mas fazer com que ela se perceba nessa condição. E aí, ela se percebendo nessa condição, ela vai fazer as associações devidas, e aí ela vai fazer um movimento. Bravo, né? Saúde esse movimento. E aí, como é que você chegou hoje? Como é que você está? O que é que você tem feito? O que é que você me traz? Como foi sua semana? E aí ela vai relatar um fato. Olha, você fez. Aí a gente vai vir no progresso, certo? Ô, Nara, Oi, uma
coisa dessa que você está falando, né? Mencionando essa ausência do simbólico, da relação do cuidado, do que é amor, né? Você disse que a sua paciente tem uma relação atravessada com a mãe, a minha também, né? Então não houve essa construção simbólica do que é isso, do que é essa relação de afeto, de cuidado. Então não se tem margem. Exatamente por isso que essas relações afetivas vêm entrando nesse lugar onde não há construção simbólica. Eu não sei como é. Então eu vou deixando acontecer e vai criando isso, né? É o vazio, é o furo, né? Está aí presente, né? Essa lacuna aí, esse vazio. A falta da falta, né, Nara? É a falta da falta. Disse bem aí, Júlio. Isso aí. Eu não, Lacan falou, eu sou um papagaio, eu só Sim. fico repetindo o que eles falam. Ora, mas aqui você está reportando Lacan, Lacan. representando, né? Excelente, Nara, parabéns. Muito obrigada. Estamos aqui para as ordens, né? É isso, a gente cresce, né? Como colegas, eu acho isso muito importante. Eu sempre era o meu desejo aí, ó, meu desejo era esse, entendeu? É a gente trocar, porque a gente está sozinho na clínica, né? Aliás, a gente está com uma supervisão muito boa, gente. Eu quero dizer aqui, aproveitar e falar como eu sou grata por fazer parte da supervisão de Júlio. Porque, olha, eu vou dizer, abriu para mim uma janela, assim, janela, porta, tudo que você imaginar. Eu não seria, viu? Eu não sou. Eu sou a Nara antes de supervisão. Agora eu sou uma outra Nara depois dessa supervisão, que me deu, essa supervisão me deu segurança para eu estar aqui falando o que eu estou falando hoje, para vocês, colegas. Assina embaixo, Narinha. Eu não sei como é que pede a fala aqui, não, mas eu queria, queria fazer um comentário, né? Fale. Na medida em que você foi trazendo essa questão da pessoa que abusa, a pessoa que é abusada e tal. E me veio a sensação que é como se existisse uma chave, uma fechadura, né? Entre o abusador e a pessoa que está sendo abusada, né? E aí, trazendo um pouco até do que você colocou e do que Ruth colocou do caso de vocês, dessa questão com a mãe e tal. É como se existisse um perfil, seria mais ou menos isso, como se existisse um perfil da pessoa que é abusada, porque eu fico pensando assim, né, no próprio dia a dia, das relações que a gente tem. Eu conheço pessoas, por exemplo, amigas minhas, que não entrariam no tipo de relação como essa, né? Então, a sensação que eu tenho é que existe esse perfil, e que eu acho que tem muito a ver com essa construção, né, de como foi essa infância, de como os papéis de pai e de mãe foram ocupados aí, né, ao longo desse percurso dessa pessoa que é abusada, né, e inclusive uma coisa muito interessante, eu li esse capítulo que você falou, 32, né, que o Zimmer vai falar lá no final, que não é para a gente olhar essa pessoa como um coitadinho, né? Existe aí, né, algo que precisa ser trabalhado, claro, mas eu acho que existe esse gozo que você falou também, né? Alguma coisa eu estou ganhando nessa relação, mesmo que seja uma relação completamente disfuncional. E aí foi me chamando muita atenção, e eu anotei até aqui, né? Como se fosse uma relação de chave e fechadura mesmo, né? Encaixou, girou e deu certo. Porque se fosse com uma outra pessoa, esse abusador não teria ficado, porque não teria girado essa chave, né? Uma pessoa que fosse, por exemplo, muito mais segura, né? Uma pessoa que tivesse tido uma infância mais estruturada, que não tivesse essa questão da dependência emocional muito grande, eu acho que não se concretizaria esse tipo de relação, né? Então, eu senti muito dessa forma, quando você foi trazendo brilhantemente o caso e o conteúdo que você trouxe, né? Bem, como você me falou aí, claro, não é todas, né? Numa relação normal, né, a depender da estrutura psíquica, né, como diz Lacan, que aí ele fala como estruturas, a depender da estrutura da mulher, no caso aí, ela não vai ter esse comportamento, né? Uma coisa, dependendo da estrutura que ela tenha, que ela traga no seu psiquismo, o que ela faz? Ela está vendo uma coisa, ela sai da relação, entendeu? Ela é a primeira a dizer, ó, basta, estou indo embora, entendeu? E pronto, ela está resolvida.
Mas há situações e há situações. Então, aí é um caso de uma pessoa, uma mulher, de estrutura psíquica, né? Estrutura clínica, né? Histérica, o modo dela agir, a maneira dela se comportar perante o outro. É nessa forma de que ela se sente que ela é apenas um complemento daquele que tem uma falta e que demanda dela. Então, é uma forma muito particular. E outra, ela apresenta todas as características para ter desenvolvido e ter se perpetuado como até hoje está nessa situação. Porque quando ela perde a mãe aos 4 anos de idade, e ela vai morar na casa do pai, também é um ambiente tumultuado, é um ambiente que o pai vai ter outras, né, outras pessoas, outros relacionamentos, e ela às vezes vai ficar sem um olhar, né, sem um cuidado. O que esse pai fazia enquanto tinha aquela criança ali sob os cuidados dele ainda no início da infância, né? Para não dizer aqui sobre os dados reais, né, de quantos anos ela tinha, mas no início da infância, bem nos primórdios, né, nas fases primárias. Daí, quando ela encontra um homem na vida, já né, na época de relacionar-se, né, amorosamente, né, do parceiro, ela encontra esse parceiro, imagine o que ela vai, como ela não teve isso, ela se entrega para esse parceiro, né? Ela se doa para esse parceiro. E o parceiro, como tem uma estrutura obsessiva, é como você falou, é a chave com a fechadura que se encontram. Até nos estudos e nas pesquisas que eu fiz, a relação era essa, dizer que sai de manhã de casa, acho que foi até Lucas Napoli que fez essa referência no vídeo dele, de manhã sai de casa um obsessivo, de sua casa, por outro lado, sai uma histérica, quando se encontra ou dá em casamento. Por quê? É a estrutura, como eu fiz aquele desenho, não sei se vocês repararam na capa, né? Tem 2 bonequinhos, vou mostrar aqui para vocês, só voltar para a capa. Aqui, ó, tem 2 bonequinhos com corações despedaçados. Opa, vixe, acho que eu perdi. Aqui, vocês estão vendo bem miudinho, né? Uhum. Eles estão aí. Então, o obsessivo, botei um O aqui em cima da cabeça, não sou boa de desenho, viu, gente? Eu botei aqui um O em cima dele e botei um H aqui em cima dela, né, que é de histérica. Então, é nesse complemento aí. Um está atrás de alguém que faça, que realize o seu desejo, o obsessivo. A outra parte está achando que é o complemento de alguém, né, que vai complementar alguém que está faltando alguma coisa, que tem uma falta. Só que quando eu falo naquele exemplo que eu dou do mito de Tântalo, que uma hora tem, uma hora não tem, uma hora a água secou, naquela coisa do esconde e mostra, onde é que dá a briga do casal? Onde é que dá o conflito do casal? Percebeu? É quando ele vai torná-la objeto em ação, né? Quando ele já vai agir da forma como vendo ela como objeto, e aí ela diz, epa, peraí, eu agora, e que ela foge, e às vezes ela foge dessa dominação, né? Estou falando assim no simbólico. Então, quando ela foge disso, ela está naquele jogo, né? Eu apareço e eu sumo, eu apareço e eu sumo. Porque ela gosta de manter ela goza por manter esse joguinho, né? Eu mostro, tudo bem, eu me ofereço, mas na hora que você vai me demandar como objeto e que eu quero aparecer como sujeito, aí ele vem e dá um corte. Porque ele não quer um sujeito pensante. É isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Rui?
Luciana, alguém tem mais alguma pergunta para... Eu tenho, na verdade, assim, eu sei Fala, que a sua Sheila. experiência foi com a vítima, digamos assim, né? Mas será que Não tão esse vítima, né? abusador, assim, entre aspas, muito entre aspas, esse abusador, ele costuma aparecer assim facilmente na clínica? Eu acho que vai muito mais do outro lado, né? Da pessoa que está sendo abusada. Não sei, eu tive essa sensação assim. A não ser que seja uma experiência de casal aí, talvez, Sim, né? vou lhe falar. Sim, sim. Aparece, aparece. Sabe como é que ele aparece? Ele aparece dizendo, olha, eu não aguento mais que eu faço tudo por ela e ela não reconhece. Eu não sei mais como agradar essa mulher, porque tudo que eu faço, ela acha que ainda está faltando alguma coisa. É o discurso dele, do dominador, do abusador. Certo? Não sei se Oi, respondi. Oi, Nádia. Oi, Olá, todo Luciana, mundo. tudo bom? Tudo. Parabéns pela apresentação. Achei o abusadores que também foram abusados. Então, não de uma forma né? Não existe vítima. Não existe vítima. Então, esse é um ponto. Essa paciente como vítima já é meio caminho, porque já muda toda a dinâmica da setting, né? Esse Luciana, processo todo. Luciana, tá dando um eco no Oi. teu áudio. Tá dando um eco. Vou desligar aqui o Sem meu. fone, tá ouvindo? Agora melhorou, melhorou. Melhorou. Eu te... Acho que o meu Tava dando só um ecozinho, um eco, mas claro, melhorou. Fala, a gente está te ouvindo. tá. Então, a dinâmica de vídeo é um caminho interessante, né? E eu vejo muito isso né? E né? Então, assim, não tem uma gente uma superficial no momento, né? Está lá atrás, né? Quando você consegue fazer essa ligação que eu acredito, né? Tá dando Né? Tá dando um áudio, tá dando, vocês estão tendo problema de recepção também do áudio da Luciana? Sim. Lu, tá Tá tendo ruim? problema Não, no áudio, tá tá ruim dando o uma áudio, não estou cacofonia, um identificando. áudio, um eco. Tá muito ruim o áudio, tá falhando demais. Ai, que pena, gente. Eu vou entrar pro celular, bom. Tá dando só um eco na hora que você fala, aí vai dando um eco. Eu vou entrar pro celular. O que você está falando? Depois eu coloco eu entro com a minha fala. Pronto, você coloca que eu leio. Você coloca que eu leio para você. Boa tarde. Professor, está me ouvindo, Oi, Rui. Nara? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Ok. Pessoal, a estatística do Brasil é que até o ano de 2022 haviam 4 feminicídios por dia no Brasil. Até o ano passado, 4 feminicídios por dia. A gente nota que, do ponto de vista da estrutura familiar, um desajuste muito grande nessa questão. Todo dia a gente vê aí algum tipo de problema, crime relacionado à briga familiar. E aí a gente vê o Datena, né? Minha esposa gosta de ver o Datena em casa. E a gente vê sempre sangue na televisão. E, por outro lado, você olha a questão dos jovens hoje,
eles querem a paixão, mas não querem o amor. As músicas, a sofrência, né? Aquela famosa sofrência, canta tanto que o amor é uma dor, e quanto mais dor a pessoa sente, mais amada ela fica, e aí ela volta e volta com aquela pessoa que fez ela sofrer. O que parece, Nara, é que estamos numa época do descompromisso do amor. Estamos numa época que o amor não é amado, né? Dizia também São Francisco de Assis, quando falava assim, o amor não é amado. Estamos numa época que o amor é líquido, como diz o Zygmunt Bauman, o amor líquido, onde ninguém tem compromisso com o amor. E falando de Freud, estamos numa época também que as histéricas estão se apresentando com um novo olhar. Eu gostaria, Nara, que você, desculpa essa reflexão tão grande, mas como que você olha hoje esse descompromisso do amor? Parece que se ama quando sofre e não se ama quando é amado. Existe um trocadilho, né? A gente vive aí parecendo que existe um trocadilho. Mas eu gostaria mesmo que você falasse como que as histéricas se apresentam hoje no seu olhar, Nara. Bom, é o seguinte, eu imagino, né, na suposição, eu imagino que esse caso mesmo, quando eu falei daquela relação entre o ter e o ser, e às vezes são essas questões onde a gente vê que elas se entrega, elas ou uma determinada, né, pessoa histérica, talvez, pensa no ter, né? No ter. Mas e o ser, que é a essência? O ser, o amor e o amar, eu acho que está dentro mais do ser do que do ter. E às vezes, se você vê mulheres sem querer sair de uma relação doentia, por quê? Porque está tendo os ganhos secundários, né? Está de olho no ter, porque me proporciona, né, uma determinada condição, um determinado padrão, né, de vida ou de sobrevivência, e se eu não estiver, eu não vou ter condições sozinha, se acho incapaz, por isso, de a luta, de a busca. E eu acho isso. Então, as relações também estão muito escondidas nessa questão do amor, da paixão, né? É isso, as pessoas estão vendo mais a paixão, que é muito passageira, que é muito solúvel, a paixão, né? E aí vem aquele choque, porque quando descobres que realmente comprou gato por lebre, né? Dizendo assim, pelo senso comum, comprou gato por lebre, e aí vem as frustrações, né? As decepções, tanto dele quanto dela, porque acontece demais com os homens mesmo, eles falam sobre isso. Porque muitos se enganam achando que, olha, estou com uma mulher maravilhosa, é uma mulher como eu imaginei, a mulher dos meus sonhos, né? Geralmente o obsessivo idealiza isso. Ela atende todos os meus pré-requisitos, meu desejo, mulher da minha imaginação. E, de repente, era só no primeiro momento. Aí vem o segundo momento, que é o encontro com o real. E quem ele vê na frente? Né? Mas ele se levou por quê? Pela paixão. Ou ela também. Porque aí ela entra naquele, sabe? Naquela patologia, se torna patológico. Se apaixonou, ele a seduziu e, de repente, você observa. Geralmente são as histéricas que se encontram e que vão para esse caminho da patologização, da frustração, né? Por o caráter dela mesma, da estrutura. Sim, perfeito. Não sei se correspondi ao que você esperava. Infelizmente, a gente nota isso é muito real, né? A gente vê que esse quadro é muito nítido e a gente convive com isso no dia a dia. E cada vez mais assombra a gente, né? Assustador.
É isso aí. Oh. Eric, Perfeito. alguma pergunta, Eric? Eric, nos ouve? Laura, alguma pergunta, Laura? Não, obrigada. Nesse primeiro momento eu só estou querendo mais assistir e conhecer mais, entender, mas está tudo ótimo. Muito obrigada. Muito Deixa eu bem-vinda. apresentar a Laura, gente, só Obrigada. rapidinho. Laura, ela é uma amiga minha, rotariana, aqui do Rotary, né, do Rotary Club aqui de Feira de Santana, do Portal do Sertão, Bahia, e é psicóloga, né, da área de psicologia aí, com formação, mas aí está contribuindo, já está bem, né, bem avançada aí também nos conteúdos, aí nos saberes da psicologia, e é muito amiga minha também, interessada, né, nessas questões da psicanálise. Descobriu isso, não foi, Laura? Sim, muito obrigada, Nara. Só para justificar um pouquinho, eu ainda não sou psicóloga, ainda sou graduanda, estou assim já mais do meio para o final, mas estou assim gostando muito e nesse semestre eu fiz, né, o módulo de psicanálise, né, enfrentei algumas dificuldades porque estava com problemas assim, doenças na família, mas gostei muito e eu quero assim, a cada oportunidade conhecer mais e estar aqui com vocês para aprender com vocês e, na medida do possível, passar também os meus conhecimentos. Muito obrigada a todos. Obrigado, Laura. Obrigada. Eric, quer falar alguma coisa, Eric? Seja muito bem-vindo, um prazer te conhecer, hein? Júlio, o prazer é meu conhecer todo mundo. A Nara, parabéns, foi muito esclarecedor, muito elucidativo. E eu também estou chegando agora, estou vindo mais para aprender e Você é aqui, aprender com... você é aqui de Brasília? Eu sou de São Paulo, São Paulo. Olha, a São Paulo Luciana. capital. A Luciana não está aí? A Luciana é de São Paulo também, de Santos. Eu estou aqui na capital mesmo, né? Em São Paulo, São Santos é Paulo. no Né? litoral. Tá E certo. eu espero estar aí mais vezes, aprendendo e Isso. absorvendo essas experiências tão ricas aí. Muito obrigado, viu? Esse grupo da gente é o nosso grupo de supervisão, tá, Eric? Só te apresentar, é o nosso grupo de supervisão, em que a gente leva uma visão de outras portas para os profissionais, né? Na construção da clínica. Né? Então, a gente fez essa proposta exatamente para poder propagar a experiência clínica para os demais, né, colegas que estão também vivendo essa labuta diária, né? Então, nós temos as nossas sessões com a Sheila, temos as sessões com a Nara, temos as sessões com o Ruth, as sessões com o Rui, e nesse momento, dentro desse planejamento, é um momento de encontro, né? Em que nós estamos aqui para cada um compartilhar um pouco da sua experiência naquilo que eu entendo que é o mais importante, que é o encontro da teoria com a prática, né? Uma sem a outra não tem fundamento nenhum. Você fazer uma prática sem experiência de teoria, não adianta. E você só viver a teoria sem a prática também não adianta. Então, esse encontro de águas aqui é que é o grande foco da gente, tá bom? Gente, muito bom, viu? Obrigado mesmo. Milena, quer perguntar alguma coisa, Milena? Oi, professor. Não, só agradecer mesmo. Né? No começo eu fiquei, será que era para eu estar aqui assistindo? Para Mas você. assim, eu tenho interesse mesmo em fazer a supervisão quando chegar a hora, né? Lá no curso. Vamos estar junto. E parabenizar, Nara, né? Nara, que Nara. fez a apresentação. Foi muito bom. E eu tenho uma curiosidade também, assim, relacionamentos homoafetivos. A gente encontra essa questão também, ou ela é mais nos relacionamentos heteroafetivos? Bom, no meu caso, na minha clínica e na minha experiência até agora, eu não tive a chegada dessa demanda. Agora, eu imagino que aconteça da mesma forma, sim. Porque eu acredito que ambos, eles assumem papéis, né? Então, os papéis das estruturas clínicas vão estar, independente da manifestação, da opção sexual, né? Eu acredito que sim. Sim, eu também acredito que sim. Muito obrigada. Pessoal, deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Eric, Milena, Laura. Enfim, Marinha, meus parabéns, minha querida, pela sua transmissão, viu? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aí deslanchando e fazendo as apresentações e se envolvendo
com essa questão de se empoderar de uma fala sobre algo, né, que é tão relevante para a clínica, né? E aqui eu quero, de novo, endossar a importância do método, né? Gente, para quem está nos visitando hoje, eu tenho uma certa dependência, literalmente é uma dependência mesmo, né? Não sei se está dando para ver. Consegue ver o livro? Não, né? Não. Está apagando? Opa, apareceu? Você tem que colocar na sua frente. Quando você passa ele na sua frente, dá para ver. Isso. Pronto. O Agora livro dá. Manual de Técnica Psicanalítica de Zimmermann, né? Eu não consigo clinicar sem esse livro, não consigo. Por que que eu não consigo? Porque esse livro ele foi muito feliz no tocante ao abordar sumariamente, quando eu digo sumariamente, porque os assuntos são muito vastos, e dar uma prática clínica ao final de cada capítulo, entende? Tá, Milena? Então, você que está fazendo o curso agora, que está estudando, o Eric também que está estudando, esse livro eu considero de fundamental importância, porque você vai para a clínica, encontra um caso, esse caso diz de algo, de um sofrimento psíquico, e quando você vai para o manual, você consegue encontrar a clínica lá. E, no final, o autor, ele dá sugestões de como você deve manejar essa clínica. Isso é espetacular. Né? Então, essa técnica que Zimmermann passa, ela muito além de ser um protocolo, não, se eu tiver com um relacionamento tóxico, como é que eu devo fazer? Se eu tiver com um dependente químico, como é que eu devo fazer? Não, muito além disso, é apenas uma boa possibilidade e boas possibilidades para a gente estar manejando. Então, eu deixo aqui esse registro, tá, Nara? Que Nara tão bem ali fez no tocante à citação dos 2 capítulos, né? Do 32 e do 38 de Zimmermann, fazendo esse extrato. Eu queria deixar aqui apenas não um acréscimo, né? Porque a apresentação de Nara foi muito bem colocada, mas apenas algumas observações também com relação à clínica. E quando a gente fala de relacionamento tóxico, né? Por isso que eu fiz questão de botar essa foto aqui estranha, né? Com os gases, com a máscara de gás, ela perpassa os desentendimentos, ela perpassa a divergência de opiniões, ela perpassa o mal-estar daquela questão, eu não quero falar com ele hoje, não, eu estou de mal, vai dormir no sofá, né? Então, assim, veja, existe uma questão de uma situação de, não vou dizer normalidade, mas de um certo quanto de relacionamento, para quem ama, que tem que ser muito cautelosamente diferenciado de um relacionamento tóxico, né? Porque o relacionamento tóxico, como a própria figura fala, ele dá um grau de insuportabilidade ao outro. Ele tira o ar. É como o Nara colocou na questão do conceito do tantalizante, né? O tantalizante, eu estou com sede, a água está ali, quando eu chego não tem. Cadê a água? Não tem. Eu estou com fome, a fruta está ali, quando eu vou não tem. O que isso fala? Fala da questão da situação do meu desejo com relação ao outro, de como eu quero que esse outro me atenda, de como eu quero que esse outro me satisfaça, de como eu quero que esse outro trabalhe em prol de mim. Então, quando eu estou tratando sobre o relacionamento vincular tóxico, eu estou falando de uma relação extremada com esse objeto, né? Eu estou falando de uma situação de repetição, de como isso se repete. E para a gente que faz psicanálise, dentro da sondagem do caso, e isso a gente está falando sempre nas nossas sessões, né, que a gente faz individualmente, de como é importante sondar, primeiro, a situação atual e presente dessa paciente, como ela está hoje, qual é o conceito do atual. Eu coloquei um áudio lá para vocês, eu botei até no grupo de estudos e coloquei no grupo da supervisão, de como é que Fábio, né, Fábio Kuznetsov, ele fala dessa questão da sondagem, de como a gente deve sondar. Então, eu olho a condição do hoje da paciente, eu vejo a questão da composição, da disposição dessa paciente, e a partir daí eu vou entender como ela sofre. Então, quando eu falo da questão da experiência infantil, quando Nara cita a experiência infantil, quando Nara fala da questão da situação, da condição da educação, da maneira pela qual essa criança foi educada, de quando Nara fala sobre a questão, por exemplo, eu estava na clínica hoje e a paciente citou que a mãe falou para ela várias vezes que não queria tê-la tido, de que tomou o remédio para abortar, e não havia conseguido. E a mãe repetia isso com uma naturalidade que ela passou a infância toda ouvindo isso. Então, veja, qual é a disposição que esta mulher chega para uma relação? Uma disposição de carência, uma disposição de fragilidade. Então, qualquer coisa que venha de lá, que se ultrapasse sobre esse frágil ego, vai se tornar uma vítima fácil para esse abusador ou para essa abusadora.
Tá? Acho que Luciana estava falando algo nesse sentido, né? Hoje em dia, os quantos de que se tem com relação à questão de ações de abuso, me parece que o dos homens é bem maior, mas existem mulheres também que são extremamente manipuladoras, extremamente abusadoras também. Então, a clínica, quando Nara traz isso com muita maestria, e Luciana fala esse contraponto, e aqui está uma grande riqueza desse momento, desse somatório de informações, quando Luciana traz isso, o analista, ele está indo ver aquele que sofre, né? Ele está indo, por exemplo, e se Sheila e se Nara receber um homem sofrendo na clínica, né? Por causa de uma mulher abusadora, de uma mulher manipuladora. Então, a gente precisa dar uma ampliada nesse zoom e entender o sofrimento humano, né? Humano. Então, esse ponto foi muito bacana, Nara, quando você traz isso. Eu fiz aqui algumas observações aqui bem rápidas. Primeira questão do sadismo e do masoquismo, né? O sadismo é exatamente você impetrar a dor. Você impetra a dor. E o masoquismo, eu recebo a dor. Eu gosto de receber a dor. Então, quando você encontra isso na clínica, eu tenho que traduzir isso da linguagem técnica e encontrar isso na prática. E a nossa supervisão é esse o foco. Como é que isso é na prática? Uma paciente ou um paciente que é extremamente submisso, quando eu falo aqui nesse conceito de submissão, eu estou falando no conceito mesmo de se dar sem existir, né? Se dar ao outro, se prestar ao outro, faz parte do amor, mas se dá sem existir. Ou seja, eu me dou e apago, eu me dou e passo de existir. Então, esse conceito é muito importante também. A questão da situação do obsessivo e do histérico, viu, Nara, que você bem citou, é a composição clássica da união, seja ela homoafetiva ou heteroafetiva. E aqui eu queria fazer uma pontuação muito interessante, que Milena fez agora, veja. Nós temos em Freud a nossa bissexualidade. Nara é bissexual, Laura é bissexual, Sheila é bissexual, eu sou bissexual, Milena é bissexual. Por quê? Porque nós temos uma anatomia que nos difere, é uma das duas sexualidades, e nós temos uma forma de ver a questão da relação humana, de como eu me identifico com o outro. Então, um homo, ou seja, o mesmo pensamento, não é e não se refere apenas à questão anatômica. Milena, não sei se a gente falou isso uma vez, eu acho que foi na primeira aula, eu acho que a gente abordou isso uma vez, não lembro. Mas veja, o homo é aquele que tem o mesmo pensamento do outro. Mas aí vem Lacan e diz assim, olha, o amor é feito de faltas. Ou seja, tanto é que ele diz, não existe amor para quem antes não conheceu o ódio, né? Aí ele funde o amódio, né? Não existe a condição de você amar sem sentir raiva por vezes. Não existe aquela condição de você amar sem sentir aquela, caramba, como é que ele é chato desse jeito, como é que ela é chata desse jeito. Não existe. Por quê? Porque é uma falta de se ceder ao que para o outro é uma necessidade. Então, quando eu não recebo desse outro aquilo que eu entendo que devo receber, você tem a obrigação de me dar, viu? Por que você não me deu isso ainda? Quando eu não recebo isso, ele é o chato, ele é ou é a chata, ele é o terrível. Então, quando eu vou para a relação homossexual, Milena, na homoafetividade, a relação homoafetiva, ela é homoafetiva e ela dá certo quando, apesar do igual no anatômico, ela é hétero no afetivo. Percebe? Porque são diferentes. O amor se constrói na diferença, não se constrói na igualdade, segundo Lacan. Entende? Então, por exemplo, tá lá, vou dar um exemplo aqui. Joana e Márcia são duas pessoas que são casadas, duas mulheres casadas. Elas são homossexuais no tocante à questão da situação da genital, ok? Organicamente homossexuais, mas no tocante à relação, elas se complementam nas diferenças delas. Então, elas são afetivamente heterossexuais. Percebe? Então, quando eu falo de um conceito ou de outro, eu amplio o zoom da sexualidade em Freud. Então, toda essa teoria que Nara trouxe, encaixada com o exemplo dela da clínica, se encaixa também para a questão homossexual de forma igual, guardadas todas as proporções, no tocante ao eu me entendo com essa falta, eu sei receber essa falta dela, eu sei entender, tanto é que se você for pegar a própria relação homossexual, seja ela com homem ou com mulher, e que isso está totalmente aí já, graças a Deus, de uma certa forma avançado na nossa sociedade, quando eu encontro isso, eu encontro também eles brigando, discutindo. Né? Não é porque eu sou igual a ela que eu não vou... Não, existem divergências, existem discussões. Agora, é muito importante a gente perceber quando que essas divergências, quando ela passa para a relação tóxica, para isso aqui. Ó.
Quando que é uma discussão, quando que é uma impaciência, quando que é um dia ruim e quando que é isso aqui? Quando é isso aqui? Não é? Então, é muito importante, e aí Nara fez com muita maestria isso daí, tá bom? Então, Nara, meus parabéns mais uma vez, minha querida, pela sua transmissão. Nós estamos agora com 1h25, está dentro do tempo ali, a gente está finalizando essa transmissão. Fiquei muito feliz com a sua fala, fiquei muito feliz com a presença de vocês, tá certo? E queria deixar aí o convite, né, para depois o pessoal, se quiser conhecer um pouco mais da nossa supervisão, conversem aí com os nossos supervisionandos, né? O Eric, depois, quando estiver mais à frente, a Milena também, pega uma experiência com Sheila, pega uma experiência com Nara, dá uma olhadinha como é que é esse trabalho, que o objetivo é exatamente favorecer a clínica. Favorecer a clínica. Favorecer, dar aquela tranquilidade para o analista chegar na clínica e escutar. Por exemplo, hoje na clínica eu quase que eu me emociono 2 vezes com as minhas pacientes, né? E você tem que ir ali, caramba, né? Porque você é tocado com a fala. Então, caramba, tem horas ali que você vai se perdendo na emoção do próprio paciente e você, caramba, eu não posso perder essa escuta, né? Eu não posso perder essa escuta. Então, é um humano tocando o humano, mas eu não posso me perder da técnica, eu não posso me perder do manejo, porque senão eu perco. É numa fala em que eu me reporto a mim que eu perco exatamente a questão da situação de uma fala que é necessária para o caso. Tá? Então, eu estou muito feliz com essa transmissão. Nara, você está de parabéns mais uma vez, e eu só tenho a agradecer aí a presença de todos, tá bom? Narinha, quando for depois, você manda aí os slides para a gente compartilhar com o pessoal do nosso grupo da supervisão, tá bom? E a gente vai depois atualizando aí a nossa tabela para a próxima reunião, que será, salvo o melhor juízo, cadê ela? Está aqui do meu lado direito, é Sheilita. Sheilinha vai trazer para a gente aí. Qual foi a data, Sheila, que você agendou? 16. Dia 16 de junho, na semana que vem, nós estaremos falando sobre fibromialgia e a relação desse acometimento com a psicanálise, né? Dentro do contexto da psicossomatização e a experiência de Sheila aí na clínica, tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, eu só tenho a agradecer, tá ok? E a gente se encontra aí no próximo encontro, tá bom? Narinha, meus parabéns. Uma salva de palmas para a Narinha. Uma salva de palmas para ela. Professor, Oi. voltou o nosso print da nossa imagem aqui para a gente ostentar aí as evidências dos nossos estudos. Uma foto, né? Rui, cadê o Rui? Aparece aí, Eric. Vamos tirar... Júlio, semana que vem você não vai estar no curso lá da hipnose? Eu já tive que sair do curso já com o Lúcio, cara. Eu já não vou poder participar desse agora, não. Ah, entendi. Fechou, então. Oi, gente. Uma foto? Oi? Vamos tirar uma foto aqui. Quem consegue tirar o print? Vocês conseguem tirar o print? Júlio? Oi, posso falar um pouquinho? Júlio, Laura. Claro. Eu só quero agradecer, né, a todos vocês. Quero agradecer em especial a Nara por esse convite, assim, maravilhoso. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E como o Júlio já parabenizou e os outros colegas também, Nara, parabéns. Fiquei muito feliz em ter assim, mais uma oportunidade de te ouvir, que eu já te ouvi nos nossos encontros, né, do Rotary, e você é sempre muito maravilhosa mesmo, e parabéns, né, que a gente consiga ter outras oportunidades, assim, cada vez assim, melhor ainda, e parabéns mesmo. Muito obrigada a todos pela oportunidade também. Obrigado, Laura. Quem sabe tirar foto aí, o print ou tira aqui a foto com o celular? Como é que faz? Vou tirar uma foto com o celular. Atenção, no tempo 3, vamos para o X. Vai aqui mesmo. 1, 2, 3 e X. Valeu, pessoal. Um abraço para todos, um excelente final de semana, um excelente resto de feriado aí, tá bom? Fique com Deus. Amém. Tchau. Tchau.